Salve Deus, salve Deus meus irmãos, salve Deus minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Esta rica e feliz oportunidade neste dia iluminado, abençoado, nas nossas vidas, jornadas, caminhadas, no cumprimento das nossas caminhadas, da nossa individualidade. Aqui nos encontramos. É mais um dia. Fim do dia aqui, nesta velha Europa, Portugal. Fim do dia. Mas o que quer dizer que já passamos um dia, não é? Já passamos quase um dia. Um dia com algumas dificuldades, porque nem tudo, o sol nem sempre brilha, já vai desaparecendo, já vai vindo a noite, a linda e bela noite, a linda e bela lua, já vai vindo, já vai aparecendo. Mas nós somos seres permanentes aqui neste planeta. Não somos eternos. Isso não. Por enquanto somos permanentes aqui neste mundo físico. Já percorremos uma longa caminhada, já percorremos uma longa jornada, enfim, nós já percorremos um longo percurso, enfrentando o quê? Enfrentando as nossas alegrias, tristezas, agonias, desesperos, desequilíbrios, enfrentando os nossos karmas, os nossos reajustes, enfrentando tudo quanto nos é destinado, enfrentando às vezes críticas, criticando às vezes, maldizendo, apontando dedos, enfim, nós, seres físicos, já fizemos de tudo um pouco e continuamos ainda a fazer, não é? Continuamos, de certo modo, a fazer porque nós esquecemos essa grandiosa força, essa preciosidade que nos é dada de mais um dia, de tudo isso quanto nos é mostrado na nossa individualidade, nas nossas vidas, jornadas, caminhadas, a vós, desse lado, a vós, que algumas das vezes nós fechamos os olhos porque temos medo, porque nos afligimos, porque ficamos com receio, porque, enfim, mas todos temos uma condição, todos temos uma maneira, todos temos dentro do nosso livre-arbítrio a maneira para agir bem, agir mais ou menos, agir erradamente, para ajudar ou para prejudicar. Mas acima de tudo, nós temos o dia de hoje, todos nós, o dia de hoje, que é um presente, é o nosso presente, é o nosso dia, mas é um presente dado por Deus Pai Todo-Poderoso a seus filhos, que somos nós, neste mundo físico, seus filhos, que somos nós, um pouco ingratos, não é? Um pouco ingratos, porque muitas vezes nos esquecemos de agradecer as benfeitorias que Ele faz na nossa vida. Nos esquecemos do agradecimento que nós teremos que ter que temos nas nossas vidas. Muitas vezes somos ingratos porque nos esquecemos, porque quando vem algo de infalível que faz doer, algo que nós não queremos, não esperávamos, não queríamos, nós recorremos a Ele. Nós recorremos, de certa maneira, a Deus Pai Todo-Poderoso, não é? Pois é. Então temos que sempre agradecer a Deus por mais este dia, esta oportunidade, a Jesus Divino e Amado Mestre,
Pois é, a Jesus divino e amado Mestre, que a toda a hora nos envia algumas sintonias, nos envia uma grande herança, nos envia, de certa forma, uma grande condição para nós nos mantermos aqui no mundo físico, para nos mantermos em equilíbrio, para nos mantermos em o pão nosso de cada dia me dá harmonia. E que eu possa dividir. Mas nós, às vezes, o nosso ego, o nosso ego, o que nós queremos, às vezes fala mais alto do que a vontade divina, essas forças divinas. Também agradecer a Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora do Apará, como eu sempre digo, Maria, que está junto a Deus Pai Todo-Poderoso para nos proteger, guardar e amparar. E também ao grandioso Simiromba, Simiromba de Deus, Seta Branca, nosso Pai, que de capela nos guarda, protege, ilumina, equilibra, harmoniza, enviando as suas forças e iluminações dentro desta grandiosa cabala, dentro desta grandiosa força. Nós somos muitas vezes harmonizados e equilibrados por essas forças que vêm desse grandioso espírito, o grandioso Simiromba, que é o grande comandante desta grande embarcação dos templos do amanhecer, desta doutrina crística. Mãe Yara, nossa mãe clarividente, 4i108, e claro, não poderia deixar de ser. Os nossos mentores, guias espirituais, os nossos amigos de caminhada, que nos protegem, amparam, iluminam, guardam de muitas dificuldades. Mas nós, tendo em conta o nosso livre-arbítrio, claro que eles não podem interferir, nós muitas vezes nos deixamos contaminarem por a semente da discórdia, da agonia, do desespero, por a conta do nosso livre-arbítrio. Não é porque eles não nos elucidem, não é porque eles não nos mandem as forças necessárias, a sintonia precisa para a harmonização dos nossos espíritos, das nossas mentes e das nossas caminhadas. Temos também essas grandiosas princesas doutrinárias, cavaleiros, guias missionários e os nossos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso, Tiãozinho, Justininha e todo um outro povo iluminado, abençoado, que nos auxilia, porque somos a toda a hora auxiliados neste mundo físico. As nossas atitudes, às vezes, é que não são as mais corretas. Quando aqui qualquer ser físico, quando nós cometemos alguma atrocidade contra as leis divinas, quando nós remamos, vamos lá, contra a maré, normalmente somos avisados por os mundos espirituais. Normalmente somos elucidados. Só que nós, a nossa frequência, o nosso padrão vibratório, a nossa energia, porque nós vibramos energia, o nosso ectoplasma, a nossa sintonia, a nossa harmonia, a nossa vibração, as nossas palavras, o nosso pensamento, tudo é energia que vai para este planeta. Vai se juntar a uma grande quantidade de outras energias para formar umas energias ou renovadoras ou algumas energias menos boas, contaminar, não é? Contaminar o ser físico. Porque nós também temos a condição de ir contaminar os nossos irmãos e irmãs onde quer que se encontrem, na condição que se encontrem. A nossa sintonia,
Porque os nossos desafios diários, nós já os pedimos outrora. Nós não estamos a arranjar na hora, no momento, algo de novo. Não. Os nossos desafios, aqueles desafios pelos quais nós teremos que passar, já estão inclusivamente preparados. Porque as mentiras, muitas vezes as mentiras dos nossos inimigos, as elucidações dos nossos amigos, mas afinal, onde é que se encontram esses inimigos, esses amigos, esses que nos induzem, muitas vezes nós a procedemos erradamente ou corretamente. Pois é, nós poderemos estar sozinhos, em casa. Nós poderemos estar no meio de 1000 pessoas e estar sozinhos, estar numa condição de solidão, sozinhos, desamparados, desanimados, que nós, na realidade, por conta da condição que nós estamos, nós nos encontramos sozinhos. Esses nossos amigos, como todos já sabemos, falamos muito, são os nossos mentores, os nossos guias espirituais. Todos esses espíritos de luz, seres especiais, seres iluminados, seres que evoluíram, seres fazendo parte do mundo etérico, do mundo espiritual, já não pertencendo a este mundo físico, porque já não pertencem, mas eles continuam, evoluíram o suficiente para trabalhar na lei de Deus, na lei de Jesus divino e amado Mestre. Evoluíram o suficiente para não se contaminarem com os defeitos, as agonias, os desesperos, os ódios, as raivas, porque são espíritos que já evoluíram o suficiente para nos ajudar. E como evoluíram para nos ajudar, eles vêm cá com conselhos bons, plantados aqui na nossa mente, na nossa consciência, conselhos bons, ouvindo, fazendo-se ouvir no vosso íntimo, muitas vezes por meio do nosso pensamento, do vosso pensamento, que nós poderemos inclusivamente pensar que estaremos loucos, parvos ou doidos, mas não. Nós não estamos num termo de loucura tão associado à demência que não compreendemos bem o que se passa dentro do nosso pensamento. Porque nós teremos que pensar, teremos que compreender, teremos que escutar, acima de tudo, aqueles bons pensamentos. Mas aqui é que está. As nossas atitudes físicas, as nossas condições físicas nos puxam para um padrão energético, numa condição, numa afinidade que às vezes não escutamos. É mais fácil escutar aqueles irmãozinhos sem luz. Espíritos que se encontram à nossa volta, ao nosso redor, neste planeta físico, por os mais recantos que vocês possam pensar, eles lá se encontram, tapando inclusivamente todos os caminhos, todos os lares, os locais. O que é que lhe dá acesso? Dá-lhe acesso à nossa mente, à nossa condição de estar, à nossa condição de pensar, à nossa sintonia, do qual nós nos afinizamos com aquela condição de espíritos, que poderão ser para a discussão, para a bebida, para as drogas, para os roubos, para os assaltos, para a morte,
para criticar, para dizer mal, enfim, condição principal é que nós estamos desarmonizados e eles têm um fácil acesso a nós, porque nós já nos encontramos, de certa maneira, influenciados por as causas e razões físicas. Muitas vezes, vindo até nós, outros irmãos, irmãs, homem, mulher, até nós, para nos criticar, dizer mal, para nos ofender, para nos tirar mesmo a sintonia. Daí até deixar aqueles espíritos sem luz terem influência sobre nós, vai um passo muito ténue, muito curto, que se encontram logo no acesso que eles querem. É mesmo nós perdermos o discernimento e perdermos a combinação da nossa mente, da nossa sintonia, deixarmos de controlar o nosso íntimo para eles tomarem acesso. Daí começamos a pensar coisas negativas. Coisas negativas essas que, derivado da insatisfação, da dor causada no ser físico, poderá ser uma dor prolongada, poderá ser uma dor passageira, poderá ser uma dor que levará o ser físico, dependendo do seu equilíbrio, da sua harmonia, a muitas condições. Todos nós conhecemos na juventude hoje em dia, não é? Na juventude hoje em dia, nós eu falo por mim, às vezes falo com muitas pessoas que têm ideias suicidas. Isso é o quê? É um desequilíbrio, é uma desarmonia. Que nós dizemos assim, quem fala não faz, mas o que é certo é que quem fala precisa dar atenção, a devida atenção para realmente, poderá não fazer naquele momento, no outro, nesse dia, na semana a seguir, mas aquela ideia vai se formalizando naquela pessoa. Na idade jovem acontece muito isso, não é? Acontece muito isso. Hoje em dia, os piores casos de suicídio são na juventude. A juventude que às vezes ainda nem viveu bem a vida, não sabe o que é a vida, não sabe o que é os prazeres da vida, não sabe o que é a vivência da vida e comete essas atrocidades. Aqui não importa se é nas grandes cidades, se é nos campos, porque uns vivem aglomerados e outros vivem de solidão. Aqui tem as duas condições. Quem vive na cidade vive aborrecido porque não tem descanso, é só barulho, vive numa grande aglomeração de pessoas naqueles prédios enormes, é um entra e sai de dia e de noite, porque cada um tem a sua condição, a condição de vida, a condição de emprego, enfim. Quem vive nas cidades mais pequenas, aldeias, muitas vezes vive da desertificação, que é também um grande mal. A solidão, desertificação, que fugiu tudo para os grandes centros, grandes cidades, e os meios rurais ficaram um pouco deparados de pessoas. Há pouco convívio, E essas pessoas também sofrem de solidão. A solidão também causa o mesmo tipo dessa depressão, porque isso se formaliza numa depressão, causando essas impressões no ser físico, essas mazelas, essas angústias, esses pensamentos, enfim. Mas nós temos há outros pensamentos, porque nem todos pensarão com certeza. Graças a Deus, nessa parte, no suicídio, porque é uma parte que ninguém deveria pensar, porque se irá arrepender mais tarde, depois de cometer o suicídio, se arrepende muito, porque esse espírito com certeza que não ficará muito bem, por
conta de ter cometido esse ato. Mas Pai nosso, há outras atitudes que nós, por conta desses Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, espíritos sem luz, que o ser físico pode ir buscar depressões, pode ir buscar não ter autoestima, zangado, aborrecido de nada, pode enfiar a cara na bebida, pode... enfim, tem as mais variadas condições neste planeta físico, como todos nós sabemos. Porque nós, na realidade, temos que ter a nossa autoestima. A nossa autoestima, porque depois a pessoa, derivado de certas e determinadas condições, se abandalha, deixa de cuidar devidamente de si. Não come a tempo e horas, não se cuida, não se limpa, não se protege, dá a andar abandalhado, dá... é não ter os cuidados propícios consigo, higiene íntima, pessoal, condições no lar, condições na rua, condições com as pessoas, inclusivamente uma pessoa está sempre reclamando de tudo e de nada. Uma pessoa que não tenha uma autoestima por si é uma pessoa insatisfeita, porque está reclamando de tudo e de nada. E como está reclamando de tudo e de nada, começam-lhe a faltar certos e determinados valores. Valores de autoestima, primeiro pela própria pessoa e depois pelos outros, em reconhecer que o esforço que os outros fazem às vezes para os manter unidos, porque aqui tem várias questões, não é? Por exemplo, a perda de um ente querido pode ser uma destas causas. Uma pessoa que nós gostávamos, amávamos, pode ser uma destas causas. Uma pessoa que partiu, mãe, pai, que partiu para o etérico. Vamos até a casos mais extremos, filho, filha. Que é um dos casos mais extremos que eu conheço neste planeta, que causa uma dor maior, Esses pais, avós, tios, enfim, há de haver uma pessoa ou outra, porque nem todos são iguais, mais fragilizada. Às vezes, não é os próprios pais, não é a mãe e não é o pai. Às vezes é a avó ou é o avô. Às vezes é um tio, é uma tia. Às vezes há um familiar onde aquilo deu um choque maior que levou a esse desânimo, do qual puxa para si essa agonia, esse desespero, começa a viver naquela agonia, começa a não ter essa autoestima, começa a sofrer inclusivamente na pele, na mente, a tal falta de autoestima, a tal depressão, começa a andar deprimido, e se vai agravando. Se não tiver ninguém com quem converse, fale e desabafe. Porque por esta terra fora, os sofrimentos são muitos. Mas acima disso, um marido que bebe, bebe muito, bebe até cair, maltrata a esposa que faz outras atitudes que maltratam o marido, o filho, a filha, o pai, a mãe, os amigos, porque todos nós somos melindrosos, todos nós. Aqui não há seres especiais, todos nós somos melindrosos. Agora, uns aguentam mais do que outros. Uns aguentam de uma outra forma, uns superam de outra forma, uns arranjam um escape, um alívio de uma maneira, lendo. Por exemplo, há pessoas que arranjam um escape na leitura, há pessoas que arranjam um escape, um alívio na escrita, há pessoas que arranjam um escape de maneiras erradas, não é?
bebendo, se drogando, saindo de casa, percorrendo sabe-se lá o quê, maltratando este e aquele, enfim, salve Deus. Mas tudo isso para dizer que nós, a nossa autoestima, se nós olharmos para o espelho, se nós olharmos para um espelho, quer seja homem, quer seja mulher, olhar bem no espelho, fixamente para o que vê no espelho, que é o mundo da ilusão, mas é também um mundo real que nos diz a realidade, nos diz a verdade. Aqui depende, não vou aqui ensinar condições como nós devemos proceder diante do espelho para não levantar aqui outras questões. Vou só pura e simplesmente citar aqui o espelho de uma forma. Se nós, cada um de nós, olhar para um espelho, todos os dias fizer isto 2, 3, 4 vezes, o espelho se torna nosso amigo, se torna nosso confidente. O próprio espelho pode falar connosco, pode nos dizer aquilo que nós queremos ou que nós precisamos de ouvir. Se nós formos de manhã, levantamos da cama, agradecemos o dia, vamos lavar o rosto. Normalmente toda a gente tem um espelho para se ver, não é? Como é que está, a figura que está muito bem arranjado, está mal arranjado, está mal arranjada, está descabelada, tem que arrumar, tem que, enfim. Todos nós físicos temos uma condição e que é única nossa, mas que nesta condição teremos que nos adaptar a uma condição igual. Nós olhamos para o espelho, e o espelho nos conta a realidade, a verdade sobre nós. Não é sobre mais ninguém. Não é sobre mais ninguém. Basta nós olharmos para o espelho fixamente. Por exemplo, ao lavar o rosto, lava o rosto, limpa, vai se pentear, vai fazer a barba. Depois, no fim de estar tudo arranjado, olhe no espelho, fixamente, sem pestanejar, sem piscar os olhos, por uns 3, 4 minutos. Pai nosso que estás no céu. No início será difícil. Eles querem piscar, não é? Querem. Porque a pupila está seca. Ela quer se contrair, mas nós vamos forçar. Vamos manter o mais de tempo aberto possível. Focar um ponto no espelho nosso. Vamos focar um ponto do espelho de nós. Um ponto. Não é olhar na imagem geral. Vamos focar na ponta do nariz, no meio da testa, no queixo, na boca, nos olhos, num olho, no outro, enfim, num ponto. Por uns 3, 4 minutos. Nós chegamos a um ponto que nós vemos a imagem que está lá, ela muda. Aquela imagem que nós vemos lá de início, ela muda. Pronto, ela muda. Mas nós temos que, quando focamos isso, temos que falar connosco. Ao mesmo tempo falar connosco. Diga para o espelho que gosta de si. Diga para o espelho que se ama. Diga para o espelho que este dia que vai correr bem. Diga para o espelho, para si, que tudo vai dar certo. Diga para o espelho que não haverá coisa alguma neste planeta que irá tomar conta do seu dia. Tudo o que você queira falar com alguém, fala com esse espelho. Porque esse espelho poderá ser uma bobagem, né? Poderá ser uma asneira. Mas experimentem.
Experimentem a ver o que é que vocês começam a ver no espelho. Há outras fórmulas, não é? Há outras formas, há outras maneiras de fazer outras condições que não vale a pena aqui comentar. Esta é uma ideia básica, simples, do qual se poderá manter um grande resultado. Autoestima. Nós teremos que nos avaliar a nós, teremos que nos gostar, teremos que nos amar, teremos que gostar do dia que iniciou. Tudo vai dar certo. Vamos cada um pensar o que eu disse. Fale para si no espelho. Quer seja homem, quer seja mulher, quer seja criança, quer seja adulto, idoso, não importa. Porque quando nós estamos depressivos, nós conseguimos não ter vontade de sair. Não ter vontade de sair. O que eu costumo, às vezes, a muita gente, quando fala comigo, muita gente, quase sempre, muita gente, quase todas as semanas tem casos que pessoas depressivas, que quando falam comigo, eu não tenho vontade de sair de casa, eu não tenho isto, eu não tenho aquilo. Eu digo o seguinte, não faz mal. Você vai sair uma vez por dia. Primeiro porque as pessoas até perdem, não têm vontade de comprar nada. Comida, roupa, pagar o que for, enfim, tem que ter alguém que lhes vá fazer essas condições. O que é que eu digo? Mas eu não me apetece falar com ninguém. Não precisa de falar com ninguém. A pessoa, o que eu costumo dizer, um dos primeiros princípios, não é? Porque também há muitos outros. Você em casa se arranja, se prepara, como se fosse para uma festa, como se fosse para... Eu já tenho passado por muitas dessas pessoas e acreditam que eu passo, finjo que não vejo, sigo na minha vida, essa pessoa está na vida dela. Mais tarde essas pessoas você passou, eu estava, como você disse, daquela maneira, e não me viu. Vi. Eu não queria era interromper esse ciclo que cada um está lá interiorizado, porque a pessoa pode estar numa condição de não querer falar com ninguém, inclusive não querer falar comigo. Porque até chegar ao ponto de falar comigo ou com outra pessoa qualquer, é um ponto que já venceu algumas barreiras, já teve algumas conquistas. Ela estar a fazer essa condição que eu lhe disse na altura, ela se calhar travou uma grande batalha. Se eu vou no meio do caminho, se eu me vou meter com essa pessoa, falar algo que seja, a pessoa pode interpretar de várias formas. Pode interpretar que estava a fazer incorretamente, pode interpretar que eu fui me meter inclusivamente na vida dela, pode interpretar porque a pessoa está numa condição de análise só de desmotivação, mas há pessoas, eu digo, arranje, saia e vá ver só. Percorra as ruas, vá ver as montras. Se gostar de café, sente-se num local sozinha, beba um café, converse consigo, converse com Deus, converse com a espiritualidade, converse com algum familiar que tenha saudades, sozinha. As pessoas chamam... Não precisa falar alto. Fale para si. Acreditam que muitos desses casos, muitas dessas condições de pessoas, embora tenham que percorrer outros meios, não é? Porque têm que percorrer outros meios também, porque isto se torna um pouco complicado. E a condição física, humana, psíquica, psicológica e espiritual, ela é uma condição complicada, tá?
Mas o que é certo é que quando falam comigo, eu falo às pessoas nisso. Porque é para quê? É para não perderem aquele foco, o foco da pessoa, o foco da mente. O que é a mente está dizendo? A mente está dizendo: eu não tenho fome, mas já se passaram 12, 13, 14 horas sem comer. A pessoa tem que ter obrigatoriamente fome, tem que comer. Agora, a mente, a pessoa, como já não está bem, é que poderá estar a ser enganada, iludida, porque na realidade, se ela for comer, ela come. Eu não tenho sede, já se passaram, se calhar, dias que não bebe, mas se for beber, tem sede. A nossa mente, ela nos faz tudo. Então, nós não podemos, de forma alguma, perder o nosso foco. O nosso foco, na nossa condição, é os nossos mentores. É os nossos mentores. Porque nós, ao não perder o nosso foco, o que é que encontramos? Encontramos a paz, a calma, a serenidade, encontramos o equilíbrio. E vamos encontrar esse equilíbrio, paz, em que alturas? Em momentos muito difíceis da nossa vida. Muito difíceis da nossa vida. Então, independentemente, porque nós temos acima de tudo as promessas de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus, divino e amado Mestre, que são condições que nos cercam a toda a hora. Que nos cercam a toda a hora. Jesus, divino e amado Mestre, se nós o invocarmos, chamarmos para a nossa presença, não deixará que um fio de cabelo nosso seja tocado. Só que nós também encontramos pessoas, quando estão num certo e determinado desânimo, nem sequer querem ouvir falar, às vezes. Se dizem que não acreditam, que não creem, que em Deus, em Jesus, na Virgem Santíssima, muitas vezes é por conta da condição de cada um. Porquê? Porque os médiuns, salve Deus, meus irmãos, os médiuns também adoecem, não é? Nós médiuns não somos imunes, nós médiuns não somos nós somos também fáceis. Eu poderia contar, deixe para outra altura, que já vai com 37 minutos, deixe para outra altura. Um episódio meu que se passou nesse mundo espiritual, mas deixe para outra altura. Quem sabe um dia eu conto, porque nós também nos deixamos apanhar nas redes, nas malhas dos mundos espirituais. Nós não somos aquele super-homem que voava, que tinha uma força sobrenatural, segurava edifícios, voava de um planeta para outro, enfim, tudo isso é ficção. Nós somos físicos, temos os pés na terra. E nós, quando começamos a questionar a nossa força, a nossa sintonia, a nossa harmonia, quando nós deixarmos de escutar o que os nossos mentores nos dizem, esses mundos espirituais nos transmitem, quando nós nos deixarmos de aquelas transmissões que chegam até cada um de vós, que chegam até a mim, porque até a mim chegam, até vós chegam também, com certeza, creio que sim, porque cá está, ninguém é único. Aqui não há seres especiais. Tá? Não há seres especiais. Há seres, cada um veio com a sua missão, individualidade. Cada um já trazemos as nossas faculdades, que uns têm mais, que outros têm menos.
O porquê? Pois isso, o porquê eu não sei, não é? Porque eu não sou sábio, eu não sou doutor da lei, eu sou um simples ser físico, tal e qual, caminhando, engatinhando para aprender como vós. Claro que no meio disto, nós, na terra, nas chamas de uma fogueira e em todo no meio disto nós que nos protege e nos abençoa. teremos que dar atenção, porque nós também, há muito bom médium, mestre, ninfa, médium, que também tem estas tais depressões, não é? Que tem estes tais delírios, de loucuras, tem. E muitos se lembrarão de alguns irmãos nossos que cometeram estas atrocidades contra si mesmo e contra os seus familiares, porque deixaram um grande prejuízo nos seus familiares, uma grande dor, angústia, tristeza, agonia e desespero. O porquê de ele ter feito isto, o porquê disto acontecer, o porquê ele sabia, o porquê, tudo é o porquê. Entretanto, se instaura a agonia em cada um de nós, o desespero. Mas a atitude desse nosso irmão, nossa irmã, que muitos conhecem, mestres e ninfas de doutrina, não é? Que tiveram a infelicidade de pensar isso. Se viram solitários? Não, porque eu até estou aqui, salvo Deus, lembrando aqui de um que não era nada solitário, andava sempre muito acompanhado. Claro que teria algumas condições que um pouco escondidas até da maioria de muita gente, não é? Da maioria, que depois da partida dele choraram a partida dele, mas enquanto ele cá estava, não choraram a partida, não o acarinharam, por condições físicas, por atitudes, enfim. O ditado diz, se queres ser bom, morre ou ausenta-te, não é? E é verdade, é a realidade. Todos nós lembramos, eu lembro perfeitamente, mas que Jesus ilumine todos esses nossos irmãos. Claro que cada um tem que passar, que caminhar no seu próprio caminho, no seu próprio destino, na sua individualidade, não é? Com certeza que sim. Nós fazemos a diferença. Nós fazemos a diferença. A diferença na ajuda desse nosso irmão que cometeu essa atrocidade. Agora, poderemos fazer a diferença em preces, em iluminação, em sintonias boas, crísticas, em pensamentos positivos contra esses nossos amigos, irmãos, mestres, ninfas, enfim, salve Deus. Porque aqui acontece. O médium também desarmoniza, desequilibra. Também entra na demência. Porquê? Porque é físico. Eu sou físico. Eu de um momento para o outro, pode-me dar aqui qualquer coisa que eu agora não sei e que na altura poderei até não saber também. E de um momento para o outro dar-me qualquer coisa, pode-me dar uma paralisia no cérebro, paralisia cerebral, que o meu cérebro poderá ficar, eu poderei ficar, por exemplo, vegetativo, por conta do meu cérebro. Poderá-me dar, inclusivamente, uma embolia pulmonar, poderá-me dar um infarto, poderá-me dar tantas doenças, mas tantas doenças de um momento para o outro, a qualquer um de nós, que nós, de um momento para o outro, estamos nos governando bem, sozinhos, individual, e depois começamos a precisar de alguém para nos ajudar, não é? É de um momento para o outro.
É por isso que nós não somos físicos. Nós não sabemos o nosso futuro, não sabemos a hora seguinte e não somos super-homem. Somos físicos. Todos estamos sujeitos ao mesmo. Todos. Aqui não há presidentes da República, rico, pobre, não importa a ideologia, a crença, a cor, a altura, o tamanho, a pobreza, a riqueza, não importa. Porque até nos novos, de tenra idade, dá certas e determinadas doenças que nós ficamos doídos, não é? Deus queira que isso não aconteça, mas isso tem várias causas no mundo espiritual. E 44. E por falar em filhos, vamos fazer aqui uma oração pelos filhos. Olha para os meus filhos, Jesus divino e amado Mestre. Olha para os meus filhos, fortifica-os para que cresçam felizes e tenham olhos que lembrem a tranquilidade de um lago, a firmeza de um rochedo e a luz da esperança. Dá-lhes uma saúde integral, uma inteligência completa e um sentimento vivo. Põe nos seus corações a reverência aos teus ensinamentos, o respeito aos outros, o amor ao trabalho, a dedicação ao estudo, a candura e a obediência, para tornar-me digna deles e não lhes transmitir nervosismo, desajuste, a tristeza, o medo ou a maldade. Envolve-me em tranquilidade, equilíbrio e alegria, coragem e bondade, e ensina-me a descobrir as virtudes que eles têm, a elogiá-los sem exageros e a corrigi-los com sabedoria. Em primeiro lugar, pois modela-me a alma grande e generosa para amá-los na semelhança do teu amor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus divino e amado Mestre. E agora vamos uma contra realmente a depressão. A depressão. Tudo que nos cerca é poesia divina. Glorificado és, ó Senhor meu Deus, suplico-te pelos teus efeitos e teus fiéis, e por aquele que ordenastes fosse o selo dos teus profetas e dos teus mensageiros. Ensina a mim elimina de mim toda a depressão e tristeza. Pai, purifica o meu coração com alegrias santas, que faças da tua lembrança minha companheira, do teu amor meu objetivo, e de teu semblante o meu alvo. Teu nome, minha lâmpada, tua vontade, meu desejo, tua aprovação, meu deleite. Transforma a minha depressão em alegria de viver. Pai, pois tu és perfeito e a vida que criastes também. Para meus pecados és tu, ó meu Deus, ó meu Senhor, a eterna clemência ao teu reconhecer. Apressei-me a atingir a corte excelsa da tua mercê. Perdoa-me, ó meu Deus, ó meu Senhor, os pecados que me impediram de seguir os caminhos da tua aprovação e de alcançar as praias do oceano da tua unidade. Amém. E em seu nome eu invoco a cura da depressão hoje e sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, vos desejando um lindo e abençoado dia, que Jesus divino e amado Mestre nos ilumine, abençoe, guarde e proteja, tá? A todos eu desejo, na realidade, um lindo e abençoado fim de dia. Com a proteção de Deus Pai Todo-Poderoso, acima de tudo, que possamos perdoar de Jesus divino e amado Mestre da Virgem Santíssima, de Pai Seta Branca, Mãe Yara, 4A108, Pai João de Novo, Mãe Tildes, povo de Cachoeira, povo de Aruanda, povo de Manhante,
sofrem, encarnados ou desencarnados. Que o grandioso caboclo Pena Branca, Pai Nosso, que os nossos mentores, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, guias missionários e ministros, Tiãozinha e Justininha, vovô hindu, que vá até os hospícios, iluminando vovô os cérebros Agripino, conturbados que ali nos se possam encontram, que vá até os hospitais, ajudar nesta bendita onde hora. choram, Vovozinha Marilu, sem consolo ou palavra vovozinha Maria Conga, a todos nos aqueles possam que ajudar e elucidar fazem a passagem neste da nosso vida caminho. para a espiritual, A todos para que desejando tenham um guia um lindo e abençoado dia. Um lindo fim de dia, tá? Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Salve Deus.